Por que Jesus morreu? O que isso nos ensina sobre Deus, quem Ele é? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que foram as coisas na sua casa? Conseguiu estar com a sua família? Conseguiu ir à igreja? Você que congrega? E eu sempre faço aquele convite, né? Sempre na quinta-feira, você é convidado para estar numa igreja adventista. Nós normalmente temos os cultos no sábado pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nos domingos à noite também. Aí vai depender de cidade para cidade, 7, 8 horas da noite, 7h30. E também na quarta-feira. Você pode entrar no site, está aparecendo aqui, encontreumaigreja.com.br e procurar a igreja adventista mais perto da sua casa, tá bom? Você será bem-vindo. Estamos começando mais uma semana. Vamos concluir esta semana a nossa temporada de estudos pelo WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual. Não sei se você está acompanhando o programa, se não, quero te convidar. A gente está estudando o tema Superando o Luto. Qual é o estado do homem na morte? A gente tem trabalhado a esperança, o que a gente tem em relação ao futuro, que é o que a gente vai enfatizar mais ao longo dessa semana. Como as pessoas que morreram, se a gente acredita que elas estão dormindo na sepultura, como será o amanhã? Como serão os laços que eu criei? Será que eles serão resgatados? A gente vai trabalhar um pouquinho isso essa semana. Eu espero que esta mensagem encha seu coração de alegria. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso objetivo é apresentar o texto bíblico, é conversar com você. Talvez você tenha uma visão diferente, você foi criado culturalmente de forma diferente. Ok, está tudo bem. Então, nosso objetivo é conversar, vamos abrir a Bíblia. Não sei se você acredita na Bíblia ou não, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e temos enfatizado aqui ao longo da temporada que quando falamos sobre o estado do homem na morte, dentro do texto bíblico, uma pessoa que morre está dormindo. Uns acordarão para a vida eterna, outros para deixarem de existir. Dá até, né? Mas você entende isso quando você acompanha. Quero te convidar a assistir toda a temporada, existe uma lógica. E hoje nós vamos colocar neste quebra-cabeça mais uma peça importante, que é a morte de Jesus. Você quer acompanhar, quer estudar? Olha, salva esse número aí, 12982000062. Está aparecendo aqui, 12982000062. Você vai estudar pelo WhatsApp. E se tiver dúvidas, nós estamos à sua disposição. Grande objetivo, eu tenho repetido isso, é conhecermos, porque o conhecimento é libertador, conhecimento é uma bênção para a nossa vida, tá bom? Vamos orar e vamos estudar hoje sobre a morte de Jesus, como essa peça é importante em todo este assunto. Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Através do Espírito Santo, que a gente tenha um coração aberto. Talvez muitos vão ouvir uma ideia que nunca ouviram, talvez estão ouvindo, isso vai causando apreensão, vai causando, assim, temor, mas que haja disposição no coração, que é o que a gente quer, conhecer a Tua palavra, a Tua vontade. Ajude-nos, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero, antes de a gente ir para os textos, basicamente falando sobre a morte de Jesus e como isso é importante, quero só lembrar a você que quando a gente estuda o tema da morte de Jesus e pergunta por que Jesus teve que morrer,
a gente tem que lembrar como a Bíblia nos apresenta, quem nós somos. Como, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12. Porque como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá no capítulo 6, o verso 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando a gente vai para o Gênesis, a gente lembra que o resultado do pecado foi a morte agora na natureza humana e toda a mudança, a degradação. E a gente tem que entender que o pecado existe. A gente já estudou aqui em outras temporadas como a Bíblia conceitua isso. Pecado é a nossa natureza, o nosso estado natural. Ou seja, todos nós, se não houver Jesus Cristo, nós morreríamos para sempre. Mas como nós temos a esperança em Jesus, ainda que a gente morra, e a gente vai para as próprias palavras de Jesus, quando ele se encontra, a gente estudou aqui, né, com Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o meu estado natural é o pecado, é pecaminoso. Eu tenho a natureza pecaminosa, eu tenho vontade de fazer o que é mal. Logo, se não houver esperança, se não houver Jesus Cristo, eu deixaria de existir, seria condenado para sempre. Ou seja, ou viveria para sempre com essa condenação, sempre morrendo, dormindo e sem uma possibilidade de salvação, de acordar e viver a eternidade. Por isso que a morte de Jesus vem como libertador. Quando a gente vai para Romanos também, capítulo 6 e o verso 13, ele vai dizer assim, ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da ressurreição. A gente vai estudar isso a partir de amanhã. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Lógico, aqui a ênfase que Paulo está dando é sobre o batismo. Aquele indivíduo que é batizado, simbolicamente é como se ele estivesse morrendo para Cristo e estivesse nascendo uma nova pessoa. Mas todos os que são batizados, um dia morrem, literalmente, o sono da morte, e dormem. Só que esses também vão acordar. Por que eles vão acordar? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, quando eu olho para o tema da morte, não haveria solução para mim, para a minha vida, se eu não tivesse a morte de Jesus Cristo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, já tem a promessa do Messias que viria. E os profetas vão apresentar o Messias que viria e morreria. Morreria para quê? Para pagar a minha dívida, para pagar a minha conta. Entende? Porque eu trago na minha natureza a vontade de fazer o que é mal, o pecado. E o Senhor pagou essa minha conta. Então, eu sou salvo porque Ele pagou. Por isso, eu vou a Ele. Não há nenhum mérito em mim. Não há nenhum mérito. E eu vou a Ele e agora nele eu tenho nova vida. Está claro isso para você? Então agora nós vamos refletir nos textos que falam sobre este momento, a morte de Jesus. E eu desejo que você, junto comigo aqui, seja impressionado por essa descrição. Ela não é só uma descrição de alguém que veio e morreu simplesmente. O Filho de Deus veio e morreu para que eu tivesse vida. Ao romper do dia, Mateus capítulo 27, verso 1 e 2, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no
e o entregaram ao governador Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. As acusações eram falsas acusações. A trama era uma falsa trama. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê momentos dos líderes religiosos tentando criar essa situação de condenação quando percebem que a pregação do Senhor, de alguma forma, dá uma outra visão do que é o verdadeiro reino, do que é o Evangelho. Lembra bem que na época de Jesus, eles esperavam ansiosamente um libertador. Eles esperavam, o povo de Deus esperava um libertador, só que com uma visão equivocada. Um libertador que os tiraria da opressão do Império Romano. Não um libertador que viria para libertá-los do pecado, para libertar desta condenação, disso que nos prende, que nos aprisiona, entende? E agora a gente chega ao momento em que essa trama, esse apresentar-se se dá. E a gente poderia analisar aqui o julgamento, tudo se fez fora daquilo que é correto fazer. Por quê? Porque nenhuma condenação havia nele. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Verso 15 e 16. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo. Em tudo foi tentado, em tudo foi levado a cair, mas não caiu. Em tudo foi tentado como nós, mas não pecou. Ele é o que o texto bíblico o autor bíblico vai descrever como o segundo Adão, como aquele que precisava vencer para que todos os que viessem após Adão com a natureza pecaminosa pudessem ter esperança. Ele é justo. Por isso queria dizer para você, eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu quero dizer para você que graças à morte de Jesus Cristo e graças à sua fidelidade diante da morte, eu e você temos oportunidade de termos uma nova vida. Hoje, porque quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu vivo uma nova vida hoje, eu sou transformado, a velha pessoa fica, por isso aquele que se diz cristão deve viver uma vida diferente, ele deve ter um olhar diferente, ele deve ser um indivíduo diferente, porque ele está passando por um processo de transformação. Não estou falando de um indivíduo que não vai ter nenhum erro, não vai ter nenhum pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando de que as coisas ruins não são mais naturais para ele, porque ele está passando por um processo de transformação. Ele quer ser semelhante a Jesus Cristo. E agora, ainda que ele morra, essa busca faz com que ele tenha oportunidade de ter salvação, tenha eternidade. Ele era
justo. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer. Durante toda a descrição dos evangelhos, a liderança religiosa persegue, trama. A liderança religiosa que tinha conhecimento do texto são aqueles que induzem, que persuadem o povo para que façam as escolhas equivocadas. E mais uma vez aqui, eles estão persuadindo o povo para que soltem Barrabás. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos os líderes religiosos têm responsabilidade. Eu já disse isso, acho que em algum momento aqui. Todos os líderes religiosos, todos nós temos responsabilidade de conduzir as pessoas àquilo que a Bíblia diz. Agora não esqueça, confira o texto bíblico. Quando nós estamos aqui estudando com você, por favor, pegue a Bíblia, abra a Bíblia, confirme o que a gente está falando. Tire uma foto do texto, veja se é exatamente assim. Porque, infelizmente, existem muitas vozes que apresentam a verdade da palavra, mas nem todas essas vozes estão falando o que a palavra realmente diz que deve ser. Eles persuadiram. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás, verso 21 do capítulo 27. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E olha a resposta: seja crucificado. Responderam todos os que estavam ali: que ele seja crucificado. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Perceba que havia uma clareza de que aquele era justo, a esposa havia dito. Não se envolva com essa situação, porque esse é justo. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as suas mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. A gente poderia fazer a análise aqui, né? O lavar as mãos. Queridos, ainda que Cristo fosse crucificado, não precisava ser esse ou ele, Pilatos, aquele que executaria isso. Por isso que o ato de lavar as mãos está dizendo assim: a responsabilidade não é minha. Todos nós temos responsabilidades diante da palavra. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Eu vou fazer a leitura da descrição e eu queria que você entendesse e que você imaginasse, mais uma vez, que toda essa dor, todo esse sofrimento, todo o tratamento injusto vem para dar para mim e para você o alívio da dor, o alívio do sofrimento e a certeza da eternidade. A morte de Jesus é a certeza de que eu terei a vida eterna. Tem que ter sentido aqui. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes.
Em seguida, o levaram para ser crucificado. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber o vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam, diz o texto. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz. O Senhor poderia ter feito isso naquele momento. Poderia ter descido. O Senhor poderia ter parado toda essa situação, mas o Senhor foi até o final para que eu e você pudéssemos ir até o final, até o novo começo, a eternidade. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Uma visão equivocada. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Percebe o cenário de injustiça? Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E o verso 50 e o verso 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Saiu o fôlego de vida que como homem agora ele possuía. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O Senhor estava dormindo o sono da morte. Dormindo o sono da morte. Assim como qualquer um de nós que hoje morre, expira, sai-lhes o espírito e dorme o sono para acordar, para ter a vida eterna. O Senhor viveu, o Senhor morreu e nós vamos ver o Senhor ressuscitou. E olha que interessante a descrição que Mateus faz no verso 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Naquele momento, abriram-se os sepulcros e corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. Percebem? Mais uma vez, que é o nosso objetivo aqui, na descrição da morte de Jesus, nós temos o próprio Jesus que dorme o sono da morte, sai-lhe o espírito. E naquele momento, olha que interessante, aqueles que dormiam na sepultura, os sepulcros foram abertos e eles saíram dos sepulcros após a ressurreição. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Cristo
poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo? Sim. Ele era capaz, mas não estava disposto a fazer isso. Seu amor incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, não permitiu que ele desistisse. Cada vez que eu leio esses textos, eu sugiro a você que leia a descrição da crucifixão nos 4 evangelhos. Leia e compare. Cada vez que eu leio, essa descrição da crucifixão me impressiona. Tamanho, amor, controle, objetivo, diante de um cenário de tanta zombaria, de tanto afronta. O Senhor poderia ter descido, mas Ele não fez. Por amor a mim e a você, para que nós, ainda que a gente venha dormir o sono da morte, a gente também possa ressuscitar. Querido, Jesus morreu para salvar-nos do pecado e um dia dar-nos a certeza da eternidade quando Ele voltar pela segunda vez. A minha pergunta para você hoje é: você gostaria de ser impressionado por esse amor, ler e entender isso? Entender a morte de Jesus? Você deseja? Você deseja compreender? Aí está a grande diferença do cristianismo para qualquer outra crença. O seu Deus vem e morre para que a gente tenha vida, para que a gente tenha eternidade. Essa é a grande diferença. Você deseja aceitar o sacrifício de Jesus? Conhecer a Jesus e ter a vida eterna? Eu quero orar para que a gente seja impressionado todos os dias pela morte, pelo sacrifício de Jesus Cristo e assim termos a certeza da eternidade. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu oro para que nós sejamos impressionados por esse sacrifício todos os dias. Clamo por isso, que essa mensagem toque profundamente o coração dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos, um privilégio estudarmos a palavra de Deus. Não esqueça, nosso grande objetivo aqui é ensinar o que a Bíblia apresenta. Agora não esqueça, confira os textos, leia e deixe que o Espírito Santo impressione a sua mente. Eu tenho a certeza de que o Senhor vai atuar profundamente no seu coração. Se você tem crenças diferentes, só abra o coração. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Tchau, até amanhã.